Nesta edição do Oeste Magazine vamos estar à conversa com João Martinho, é o candidato à Assembleia de Freguesia do Douro. Um grupo de cidadãos eleitores que se designa Movimento pelo Douro, movimento de candidatos independentes. Vamos conhecer as suas propostas, também as motivações e de resto referir que o nosso convidado, o João Martinho, é provavelmente um dos mais jovens candidatos nestas eleições autárquicas de 2009. Não só no que diz respeito ao Conselho das Caldas da Rainha, mas mesmo a nível nacional. De resto, alguns nossos ouvintes terão percebido de uma entrevista que passou no canal televisivo esta semana dar conta disso mesmo. Antes de mais, boas tardes, João Martinho. É de facto esta primeira abordagem que fazemos e essa referência ao facto de ser dos mais jovens, se não o mais jovem mesmo, candidato nos órgãos autárquicos dos diversos conselhos espalhados pelo país. Isso dá-lhe uma motivação extra, dá-lhe uma outra responsabilidade, também intimida-o. Como é que digamos, encara tudo isto? Bem, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela rádio e desejar também uma boa tarde ao Sr. Francisco e a todos os nossos ouvintes. Bem, o facto de ser um dos mais jovens candidatos, penso que não me intimida, motiva-me mais para poder demonstrar que de facto os jovens também têm lugar na política e podem fazer coisas boas. Ou seja, nós temos capacidade, qualidade e podemos trazer ideias novas, o que não acontece, por exemplo, na minha freguesia. Portanto, o facto de seres dos mais novos, isso surge, às vezes as pessoas dão um certo tempo para atingir tal maturidade suficiente para se candidatarem ou entrarem na programação dos destinos da sua terra, neste caso da freguesia do Douro. O João Martinho é estudante de Direito, portanto ainda está a palpar terreno, mas já está, isso portanto está de parte em termos de não ficar atrás, com o pé atrás, pelo facto de ter 26 anos e ser então jovem. Não, de forma nenhuma. Eu penso que nós temos capacidade, portanto, mais do que a experiência de vários anos à frente de uma freguesia, que eu penso que por vezes até poderá nem ser tão bom assim, a nossa capacidade para fazer coisas novas e além disso somos pessoas qualificadas, portanto eu estou a acabar a faculdade, o curso de Direito e outros meus colegas já são licenciados em várias áreas, portanto a nossa capacidade penso que suplanta o facto de sermos mais jovens. O seu mandatário também tem a mesma idade? O mandatário financeiro. Exatamente. Portanto, há um mandatário, digamos, de campanha e um mandatário financeiro. Exatamente. Segundo a lei, nós temos que criar a figura do mandatário financeiro, temos que escolher um mandatário financeiro, neste caso é Nelson Gonçalo, e temos um mandatário de campanha, que é o Sr. Mando, de 55 anos, portanto é uma pessoa já um bocadinho com mais idade. Portanto, neste caso, o mandatário financeiro de facto tem 26 anos, o que insere-se no nosso grupo. Aliás, ele é o número 2 da nossa lista também. Então temos uma lista muito jovem. Exatamente. Cerca de 90% posso dizer que estão abaixo dos 30 anos. Anteriormente já tinham, digamos, sentido o bichinho para se candidatarem ou apresentarem de alguma forma uma participação tanto nos destinos da freguesia do Douro? Já tinham participado em iniciativas que lá se realizem, ou já foram autores ou organizadores de eventos, promotores de ações? A nível da freguesia, não. Já estive à frente de várias, digamos, instituições, não na minha freguesia, mas a nível de Lisboa, que é um sítio onde eu estava a estudar, mas a nível da freguesia, não. Por acaso, esta situação, a campanha e o facto de nós concorrermos agora às autárquicas, surgiu com uma conversa com o meu colega, o Nelson. Eu não estava a pensar ser já este ano, estaria a pensar só daqui a 4 anos, mas com uma conversa com ele e vendo que de facto as situações
se mantém na nossa freguesia. Nós queremos mudar alguma coisa e daí concorrermos já este ano. Foi fácil a elaboração da lista? Ou sentiram algumas dificuldades a arranjar elementos? Foi muito mais fácil do que aquilo que estaríamos à espera. Aliás, o facto das pessoas no nadador se tornarem muito receptivas às nossas propostas abriu-nos o caminho para nós podermos, para ser mais fácil a nossa candidatura. Nós tínhamos que recolher assinaturas, por ser uma candidatura independente, e penso que foi bastante fácil. Quantas é que recolheram? Quantas assinaturas? Nós necessitaríamos de 51, salvo erro, e recolhemos 70. Até poderíamos ter recolhido mais. Alguns candidatos de partidos de outras freguesias, não estou a falar especificamente do nadador, dizem que às vezes sentem algumas dificuldades porque há exatamente esta questão dos partidos. Às vezes as pessoas estão ligadas a uma corrente partidária, podem se sentir coibidas, ou depois há aquele jogo entre o poder que às vezes fazem colher os possíveis candidatos. Isso no vosso caso, portanto, não sentiram nenhuma pressão, os outros candidatos não sentiram nenhuma pressão da parte de outros partidos? Não, a pressão dos outros partidos não houve. Penso que alguns dos partidos da oposição talvez tenham sentido um pouco de receio, porque de facto é uma situação muito nova na nossa freguesia. Este é o segundo movimento independente no Conselho das Caldas da Rainha a concorrer. Portanto, o outro é exatamente na Assembleia de Freguesia de Nosso Senhor do Popolo. Exatamente, que eu felicito também, felicito esse movimento também. Portanto, na nossa freguesia é uma situação nova, e penso que os partidos da oposição, não tanto o partido que está no poder neste momento, porque eu penso que estejam demasiado à vontade, pensam que já têm a vitória certa e estarão demasiado à vontade. Agora, os partidos da oposição estão um pouco reticentes o que é que irá surgir daqui. E certo é que poderá haver uma maior divisão de votos, não é? Isso é... Certo, embora nós queiramos, de facto, o nosso objetivo, claro, é vencer as eleições, é o nosso objetivo, não entramos para empatar nem para perder, entramos sim para ganhar e para mudar a freguesia de nadador. Mas é uma freguesia que, e avaliando tanto pelos anteriores escrutínios eleitorais, tem um peso marcadamente social-democrata, não é? Certo, não digo que não. Agora, o nosso objetivo é ir buscar votos tanto ao Partido Social Democrata como ao Partido Socialista, Bloco de Esquerda, da CDU, ir buscar votos a essas pessoas. Eu penso que as pessoas, quando votam na oposição, estão um pouco descontentes com o Partido Social Democrata e não tanto a votar naquele partido. Ir buscar também votos às pessoas que não costumam votar. A abstenção, de facto, na nossa freguesia é bastante elevada, e nós vamos tentar fazer com que as pessoas que não costumam votar votem desta vez e votem em nós. Muito bem, vamos daqui a pouco conhecer as propostas deste grupo de cidadãos eleitores, Movimento pelo Nadadouro. Antes disso, vamos falar um pouco do seu perfil. Portanto, o João Martinho tem 26 anos, como eu disse há pouco, é estudante de Direito, natural do Nadadouro, certo. Residente no Nadadouro. Eu posso dizer que sou natural de Nosso Senhor do Popolo, como quase toda a gente da minha idade, mas vivo ali desde que nasci nadador. Portanto, sou uma pessoa da terra, sim. E tem alguns antecedentes, entre aspas, de outros, portanto, na família, alguma participação na Assembleia de Freguesia ou na Junta de Freguesia? O meu avô foi candidato pelo PSD. Mas era um dos últimos suplentes, portanto não tinha muitas hipóteses de ser, aliás, não tinha mesmo nenhuma hipótese de vir a ser membro da Assembleia de Freguesia. Aliás, ele acalentava, além do avô também do Nelson, que é o segundo da lista, eles os dois, o avô do Nelson foi fundador da Junta de Freguesia, e o meu avô acalentava o desejo de vir a ser um dia presidente da Junta de Freguesia. Nunca conseguiu conseguiu cumprir esse seu desejo, e estou a cumpri-lo eu agora, tentar pelo menos. Esta lista faz-se rodear de pessoas, apesar de ser independente, obviamente que alguns dos candidatos tinham pelo menos uma simpatia, e ainda poderão ter, obviamente, uma simpatia por outros partidos, ou há também eventualmente alguns militantes de outros partidos.
Não, no nosso movimento não há, nem poderá haver, aliás... Podia, não é? Poder pedir, exatamente. Não poderiam era concorrer por duas listas ao mesmo tempo, mas neste momento não há militantes de outros partidos na nossa lista. Já foram militantes de outros partidos, como é o meu caso e de outros da minha lista também, mas que no meu caso saí já há algum tempo da JTC neste caso. Então o João Martinho foi da J. Exatamente, sim, já fui da JTC. E o que é que o motivou a sair? Qual foram os motivos de descontentamento? Foi exatamente o mesmo motivo que me levou a candidatar à Junta, ou pelo menos um dos motivos que me levou a candidatar à Junta de Freguesia de Nadador. É que, de facto, há uma pouca aposta nos jovens. Nós vemos muito isso a nível das juntas de freguesia. Se formos a ver os candidatos, por exemplo, do PSD, vemos que todos já estão há bastante tempo nas juntas de freguesia, e se não estão há bastante tempo são pessoas já de uma certa idade. E os jovens não têm muito lugar nestas campanhas. E eu queria mudar um pouco isso também. Muito bem, esta conversa vai entrar agora exatamente naquela fase de sabermos os motivos e propostas. Vamos fazer uma avaliação. Qual é que é a avaliação que o João Martinho faz da freguesia do Nadador? Não está satisfeito com o andamento, com, digamos que este passado e aquilo que se visualiza ou perspectiva para o futuro, se tudo continuar na mesma, no seu entender, o que é que está mal no Nadador? Eu penso que muita coisa está mal do Nadador, e por isso mesmo nós vamos candidatar. Para começar, a nível de serviços básicos, como é o caso da iluminação, do alcatramento das estradas, da sinalização, esse tipo de situações que, por exemplo, uma situação específica, há estradas que agora em tempos de eleições é normal e corriqueiro o alcatramento de estradas, e há estradas que foram alcatroadas onde não existe uma única casa, ou seja, é um desperdício de recursos, e há ruas que têm várias casas, e aliás a população que falou comigo disse que já tinha solicitado ao Presidente da Junta que fosse alcatroada aquela estrada, e não foi feito esse alcatramento. Eu estou-me a referir, por exemplo, à Rua do Nobre. A nível de outras situações, por exemplo, falta-nos uma farmácia. Eu sei que é complicado a nível legal, mas isso pode ser ultrapassado. Falta-nos também um posto médico ou uma unidade de saúde familiar. São duas das coisas muito pedidas pelos habitantes da freguesia de Nadador. E há uma coisa que eu considero importante, aliás, muito importante, que é a questão da Lagoa de Óbidos. A Lagoa de Óbidos tem sido muito desprezada ao longo destes anos. Aliás, a freguesia de Nadador, o nosso Presidente da Junta, penso que não tem dado o valor que a Lagoa merece, ou seja, penso que a freguesia da Foz e a Câmara Municipal das Caldas da Rainha têm estado um pouco mais ativas nesse campo. Mas mesmo assim penso que não chega. Nós temos que fazer alguma coisa por aquela lagoa, e isso iria beneficiar sem dúvida a freguesia de Nadador. E é isso que nós temos em mente. E já agora o que é que está bem? O que é que está bem? Bem, posso dizer que de facto algumas coisas também foram bem feitas, como é o caso do nosso centro-dia, as obras que foram feitas na escola. Por exemplo, agora uma obra muito mais antiga, mas, por exemplo, a sede da Junta de Freguesia, o alcatramento, embora não sendo nas estradas todas que deveria ser, mas algumas estradas de facto estavam necessitadas, e penso que essas obras estão bem feitas. De referir também, posso dizer um passeio, não sei se é assim que se chama, mas um passeio junto à lagoa, também concordo com essa obra, embora penso que deveria ser daquela ciclovia? Exatamente. Embora penso que deveria ser feito outro tipo de um projeto muito mais alargado, não só aquilo. Penso que o projeto devia ser muito maior. Estamos a falar exatamente de uma freguesia que confina com a Lagoa de Óbidos, e de resto são de resto naturais, ou pelo menos residentes, alguns mariscadores e pescadores que retiram da lagoa o seu sustento. Já foram mais, não é? Já foram mais.
mas há, não só no Conselho das Caldas como também no Conselho de Óbidos, temos a freguesia do Val também, muito importante, na parte das Caldas da Foz do Areiro. São algumas das freguesias que dizem, têm muito a dizer e digamos que vivem também com o simbolismo da Lagoa de Óbidos ali ao pé. Nesse aspecto, já disse aqui que acha que não foram feitas as reivindicações suficientes, nem nada devido à importância à Lagoa. Nestes 26 anos de existência do João Martinho, há alguma evolução? Mudou a imagem, o cenário do nadador? Ou está tudo, digamos, em termos muito parecido? Eu penso, e não referi há pouco, de facto, outra obra que é o Ginó Desportivo, mas eu penso que nestes 26 anos, eu penso que não mudou muita coisa. Pronto, de facto, as obras que eu referi foram algumas das obras feitas, mas em 18 anos de presidência do atual presidente, penso que é pouco, mesmo muito pouco. Um dos nossos objetivos, já para falar de objetivos, em relação à Lagoa, será a criação, talvez, caso as outras juntas de freguesia estejam predispostas a isso, a criação de uma associação para defendermos a Lagoa, ou seja, a criação de uma associação entre as várias juntas de freguesia, que depois possamos defender os interesses da Lagoa. E, de facto, voltando à sua questão, o que tem sido feito nestes 26 anos, penso que é bastante pouco. E medidas que então vai propor, que fazem parte da campanha, das promessas eleitorais que vão ser apresentadas aos eleitores? Bem, antes de mais de referir que nós ainda não elaboramos o nosso programa eleitoral. Vamos fazer agora um questionário, estamos a fazer um questionário à população de Nadador para sabermos de facto quais são os interesses e quais são as propostas da população. Mas não é muito em cima. Eu acho curioso, uma boa parte dos candidatos diz exatamente isso. Ainda estamos a elaborar, já estamos a menos de um mês, estamos a um mês, pouco mais de um mês das eleições, não é? Não devia já haver não só ideias, mas também já tudo bem escrito. E nós já temos ideias e já temos um plano elaborado. Agora não é um plano definitivo, porque primeiro temos que perguntar à população de Nadador o que é que de facto querem. Isto são ideias que nós temos, daquilo que fomos ouvindo ao longo dos meses que fomos elaborando a nossa lista, e começo por dizer que, como tinha dito há pouco, faz falta uma farmácia, essa é uma das nossas propostas, uma unidade de saúde familiar. Mas a Junta por si só não pode criar uma farmácia, não é? Exatamente, a Junta por si só não pode fazer, mas pode solicitar e pode tentar que seja aberto um concurso público, que é esse procedimento normal para trazer a farmácia para a freguesia. Depois também a nível da Lagoa, nós, como já tinha dito, a criação de uma associação. Queríamos também alterar um pouco dos serviços básicos que são fornecidos à freguesia, como é o caso dos caixotes de lixo, da iluminação, ver as ruas em que é necessária, alcatroamentos que são necessários, entre outras coisas. Portanto, os alcatroamentos, como já lhe tinha referido, saber em que ruas específicas é que devemos colocar a iluminação, porque há ruas agora que não têm iluminação e onde vivem pessoas, não é? A alteração da sinalização, que de facto está, a meu ver, bastante má. E depois também estaríamos a pensar colocar uma rede wireless mais no centro da freguesia, porque penso que ao início será um pouco difícil colocar na freguesia toda, será bastante custoso a nível de recursos, mas colocá-la para já a nível do centro da freguesia. Outra das propostas que teríamos seria um balcão de atendimento para os mais idosos, para os ajudar a preencher as folhas do IRS, qualquer coisa relacionada com a segurança social, etc, etc. E também, para finalizar, a criação de um site da Junta de Freguesia. Há freguesias que já têm esse mesmo site, com ajudas a nível, de facto, de preenchimento do IRS, outras questões que os mais idosos tenham. Também de referir que um dos nossos objetivos mais a longo prazo será a proposta de elevação do nadador, da freguesia de Nadador, a vila. Daí eu ter falado na farmácia e também na unidade de saúde familiar. Mas já tem condições, quer dizer, sem ainda a farmácia e a USF, mas tem potencialidades para isso?
De facto, a freguesia tem número de habitantes, tem o posto dos Correios, e agora faltará a unidade de saúde familiar e a farmácia. E o que é que ganharia o nadador em relação à vila? Ganharia, antes de mais, prestígio e também fundos, mais fundos. E esses será de facto o nosso principal objetivo, é a freguesia ganhar mais fundos. Para realizar mais obras. Exatamente, para realizar mais obras. Então é essa a direção deste movimento, dentro de pouco tempo vir a candidatar, se for eleito presidente e a vitória caber a este movimento levar Nadadouro a vila? Sim, sem dúvida. Embora não seja algo que vamos conseguir já no primeiro ano ou no segundo, isso não será possível, até porque temos que ter esses equipamentos primeiro, mas assim que tenhamos esses equipamentos, vamos elaborar uma proposta de elevação à vila da nossa freguesia. Aliás, se reparares, a freguesia da Foz do Orelho já é vila e terá mais ou menos os mesmos equipamentos que nós. Neste momento tem um posto de saúde e tem também uma farmácia, o que nos falta. Portanto, é isso que nós vamos tentar a partir de agora, caso sejamos eleitos. Há sempre aquela rivalidade, entre aspas, entre Nadador e Foz do Orelho. Quer as pessoas gostem de que se fala ou não, mas e mesmo que digam que não existe, não é? Sim, sem dúvida, existe essa rivalidade, e penso que ao longo dos anos... Neste caso até Foz tem a vantagem de ter a própria praia, não é? E Nadador não tem praia, não é? Exatamente. E ao longo dos anos, de facto... Depois há a questão também da animação. Houve em tempos alguma animação, algum equipamento também de animação noturna a que levava as pessoas ao nadador, pensando que até que estavam na Foz do Orelho, mas não estavam, e depois aqui iam para a Foz do Orelho. Exatamente. Eu penso que ao longo dos anos o nadador vem perdendo qualidades em relação à Foz do Orelho. A Foz do Orelho, embora tenha decrescido nestes últimos anos, a meu ver, mas não decresceu tanto como o nadador. O nadador, de facto, está muito longe das suas potencialidades e também da freguesia da Foz do Orelho. E o que nós queremos é, de facto, colocá-lo em pé de igualdade, pelo menos em relação à Foz do Orelho. É verdade que a Foz do Orelho tem praia, tem o mar, mas nós temos uma potencialidade também, que é a lagoa. E, de facto, se conseguirmos revitalizar a lagoa, podemos tirar muitas potencialidades desse recurso natural. Exatamente a vocação da freguesia do nadador. Há pouco estávamos a fazer a referência da vivência que a lagoa proporciona em termos de suporte económico, o sustento a mariscadores e pescadores, mas ao longo do tempo isso tem vindo a mudar. De resto, alguns deles até quando não podem efetuar desenvolver essa profissão, até se viram para a agricultura ou para outros empregos, não é? Para outras profissões. Qual é que poderá ser a vocação do nadador? Uma vocação turística? Também. Mas já é? Ou já tem essa vocação? Neste momento não é. Não tem vocação turística, e penso que a única vocação será mesmo a agricultura. Mas o nadador, de facto, já teve vocação pescatória. Havia pescadores na lagoa, na zona de nadador, o que neste momento não existe. Tem uma vertente mais de lazer, vamos chamar lazer, desporto, com a Escola de Vela da Lagoa, mas penso que tem mais potencialidades. Poderá ter uma vertente pescatória, novamente, com a revitalização da lagoa, e turística e de lazer. Portanto, a lagoa neste momento será um recurso natural que, bem aproveitado, nós podemos tirar muitas potencialidades e podemos, de facto, mudar a imagem da freguesia. Mas não há pessoas que já têm ali segunda casa ou até uma primeira casa, que há ali um bairro, uma zona, algumas urbanizações novas, não é? Que estão na área da freguesia do Nadadouro. Sim, de facto, a freguesia tem crescido bastante nestes últimos anos. Mas a freguesia... Já agora, cresceu bem ou cresceu desordenadamente? Penso que cresceu bem. A meu ver, penso que cresceu bem. As construções que estão lá efetuadas não, digamos que não ferem o ordenamento do território? Não penso que seja essa a questão.
A grande questão ali é que as pessoas, embora construindo ali casa, e de facto é um pouco mais vantajoso economicamente para as pessoas construírem casa na freguesia de Nadador e não na Foz do Orelho, porque de facto os preços são diferentes, mas as pessoas constroem casa, mas é apenas para ir dormir e mais nada. O comércio está a desaparecer um pouco da freguesia e de facto as pessoas vão apenas dormir e o trabalho será mesmo na cidade, no centro da cidade de Caldas da Rainha ou noutros pontos, e não será propriamente na freguesia de Nadador. O que nós queremos ao potenciar a freguesia de Nadador é trazer novamente o comércio para a freguesia e que a freguesia de facto cresça, não é? Que as pessoas se fixem, inclusivamente os jovens. Esta lista diz que tem como pretensão dotar a freguesia de serviços e equipamentos essenciais ao bem-estar da população. Já falámos alguns deles, mas já agora podemos discriminá-los um pouco melhor. E também apostar na criação de emprego, serviços para os mais jovens, também incremento do apoio social e criação de espaços turísticos e de lazer. Isso concretizado em equipamentos da ENQI. O apoio social, por exemplo, nós queremos complementar aquilo que já foi feito, ou seja, neste momento existe um centro-dia, mas penso que, e atendendo às pessoas que existem na freguesia de Nadador e às suas necessidades, penso que um lar neste momento é premente, é algo que devemos nos bater por isso, para a construção de um lar na freguesia. Depois, a nível de lazer, mais uma vez vamos bater na mesma tecla, ou seja, todo o nosso potencial será a nível da lagoa, ou seja, construindo vários equipamentos, portanto, de lazer ou de restauração, por exemplo, junto à zona da lagoa, iria potenciar a freguesia e fazer a criação de emprego. A questão que lhe referi anteriormente, a questão do lar, também iria potenciar a criação de emprego. Serviços para os mais jovens, será a internet sem fios, que nós estamos a ponderar colocar na freguesia, e também uma sala específica para os jovens para poderem, por exemplo, com uma biblioteca, com computadores. Neste momento já existe na junta de freguesia, na sede, uma sala com 2 computadores, mas penso que não será suficiente. Teremos que encontrar um novo espaço para colocar mais computadores com acesso à internet e também alguns livros para os habitantes poderem requisitar. Neste caso, os mais jovens, será um serviço direcionado para os mais jovens. O Nadador, localidade, é, digamos que, o principal aglomerado da freguesia, mas já ainda há outros pequenos aglomerados que compõem a freguesia, e também é preciso dar resposta a essas pessoas que residem e têm especificidades esses pontos da freguesia. Há alguns problemas que precisam de ser resolvidos. Bem, não sei o que é que se refere quando diz aglomerados, mas há... Pequenas povoações, não é? Sim. Existe ali a parte mais central e, a nosso ver, esse também é um dos outros problemas que existem neste momento na freguesia, é que a parte central, digamos assim, tem mais obras, é mais vista em termos de obras do que propriamente os aglomerados nas extremas da freguesia. E até, não só os aglomerados, como também a dispersidade que existe, porque, para quem não sabe, a freguesia do Nadador é muito maior do que se possa imaginar, ou pelo menos as pessoas que pensam que estão numa freguesia, afinal, pensam que estão, sei lá, ou em Santo Onofre, ou estão na Foz do Orelho, mas não, já estão no Nadador. Exatamente. E já fomos maiores. Ou estando na Serra do Bor, ou estando... há ali assim uma confusão, porque a freguesia tem os limites. E de facto já foi uma freguesia maior. Já teve uma parte que neste momento pertence à freguesia de Santo Onofre. Em relação a esses aglomerados, de facto queremos dar bastante atenção a essas pequenas povoações, uma vez que de facto isso não tem acontecido nos últimos anos. E por isso mesmo o nosso questionário, e vamos também fazer uma campanha porta a porta para saber quais são as necessidades dessas pessoas, para que possamos de facto atender às suas necessidades.
Nós, na semana passada, já fizemos alguns questionários nessas zonas e, de facto, vimos que, a nível de serviços mais básicos, como é o caso da iluminação, que eu já tinha falado, é o caso das estradas, é o caso dos caixotes de lixo, todas essas situações que têm que ser atendidas às pessoas que moram nas extremas do nadador. De referir também que, na nossa lista, se verificarmos, muitas das pessoas não viverão nessa parte mais central. Eu tentei escolher pessoas de todos os pontos de nadador, mas consegui ter uma maior receptividade, de facto, nas pessoas que vivem nas extremas, porque de facto é uma zona que não é tão atendida, por assim dizer, pela junta de freguesia, e as pessoas estão um pouco mais revoltadas. Portanto, já vimos que em termos de ações está a ser desenvolvido esse questionário e que vai portanto, culminar com a elaboração do programa eleitoral. Que outras ações é que vão ser desenvolvidas até à propriamente dita entrada no período de campanha? Bem, eu não queria estar a desvendar já tudo, mas de facto, como nós somos uma campanha jovem e estamos a divertir a fazer isto e estamos de facto orgulhosos pelo nosso trabalho já feito e aquilo que viramos a fazer, nós vamos fazer coisas que os fregueses nadadores não estão tão habituados, como por exemplo campanha de rua, com campanha sonora neste caso. Vamos disponibilizar serviço através da internet, como o site, Facebooks, todo esse tipo de serviços, não só para os mais jovens, mas também para todas as pessoas que possam aceder à internet e possam ver as nossas propostas, possam deixar comentários, possam deixar os seus vídeos, etc, etc. Portanto, todas as propostas que querem fazer. E é nesse sentido que nós queremos colocar a nossa campanha. Depois, durante a campanha propriamente dita, começa sensivelmente 2 semanas antes do ato eleitoral, nós estamos a pensar fazer a tal campanha porta a porta, falar com as pessoas, saber quais são as suas dúvidas, as suas propostas para a freguesia, e entregar o nosso folheto, as nossas propostas já elaboradas, e tentar apelar ao voto para aquelas pessoas que não costumam ir votar. Já agora, a lei da paridade, isso complicou-vos um pouco a elaboração de listas ou não? De modo nenhum. A nossa lista é praticamente metade-metade. Penso que até será metade-metade. Não tenho os dados concretos agora aqui, mas penso que até será metade-metade e não tivemos qualquer dificuldade na elaboração da lista. Eu tentei escolher sempre pessoas mais jovens, embora nem todos sejam mais jovens, mas também necessitamos de alguma experiência. São todos residentes na freguesia ou haverá alguns que não? São todos residentes na freguesia, embora 2 deles não sejam recenseados na freguesia. Mas de facto tentámos buscar pessoas mais jovens e tanto as senhoras como os jovens atenderam à nossa proposta. E esta confusão que alguns candidatos apontam entre as legislativas e as autárquicas, a proximidade de datas, isso é benéfico, não é? Confunde as pessoas? Eu penso que no caso do movimento independente isso vai prejudicar, por facto de nas legislativas não haver este movimento independente e haver partidos. Eu penso que de facto não, eu sou daqueles que está de acordo que de facto as eleições sejam em separado, porque são eleições diferentes, para órgãos diferentes e as pessoas votam de uma maneira para um órgão da Assembleia da República, neste caso, e para as autárquicas de outra forma. Mas separado assim com tão pouca distância ou mais? Eu penso que nem deveriam ser no mesmo ano, mas uma vez que serão no mesmo ano, neste caso penso que a data é a mais correta. Em termos de datas, eu concordo com a data de 11 de outubro e penso que será mais benéfico para nós do que propriamente, talvez, agora vamos ver como é que corre a eleição para a Assembleia da República, será mais benéfico para nós do que talvez para o PSD, uma vez que se o PSD ganhar agora as legislativas,
as pessoas depois estarão um pouco, talvez, descontentes com o PSD em outubro. Talvez. Vamos ver como é que correm agora as legislativas. Mas não há assim tanto tempo para se manifestarem descontentes, não haverá muito tempo, mas as pessoas logo ao início começam logo a ficar descontentes. Assim que o governo entra, demonstram logo algum descontentamento. Não penso que as pessoas saberão discernir as duas coisas, embora, como lhe disse, será melhor para nós do que propriamente para o PSD, caso o PSD vença as legislativas agora. Portanto, penso que é isso que será mais benéfico para nós. O facto de ser um movimento independente, para além dessa particularidade que foi referida no início da recolha de assinaturas para ser aprovada, também há aquela questão do orçamento. O orçamento que só se, digamos, à partida não há subsídios, não é, de partidos. Portanto, a máquina eleitoral partidária aqui não aparece. Qual é que é o orçamento de campanha deste movimento? Onde é que vão arranjar exatamente as receitas? Ou esperam também vir a ser ressarcidos pelos votos depois? Neste caso, como nós nos candidatamos unicamente à Assembleia de Freguesia, não temos subvenção estatal. Apenas teríamos caso nos candidatássemos também à Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Neste caso não temos direito a nenhuma subvenção estatal. Como é que nós vamos fazer a nível de orçamento? De facto, teremos que recorrer a nós próprios, ou seja, teremos que fazer donativos nós próprios. Vamos também abrir uma conta, que será obrigatório neste caso por lei, e vamos disponibilizar o nosso número de conta tanto no site como depois no folheto que vamos entregar às pessoas, para caso alguém queira fazer um donativo para a nossa campanha, o possa fazer. Como é óbvio, não será obrigatório de todo modo, não será nada obrigatório, é apenas para quem quiser fazer um donativo, mas essencialmente nós contamos com os nossos próprios donativos. Vão fazer cartazes, panfletos? Sim, nós estamos a contar fazer alguns outdoors pequenos, não temos de facto fundos para outdoors muito grandes, e temos também a pensar fazer alguns folhetos para entregar na junta de freguesia. E tem principalmente também um mandatário financeiro, tendo em conta que, as contas que são. E podemos saber qual é que é o valor do orçamento estimativo? Neste momento o nosso orçamento talvez rondará os 1000 euros, possivelmente talvez um pouco mais, um pouco menos. Ainda não temos o orçamento definitivo, mas rondará esses valores. Estamos a concluir esta nossa conversa, não sei se quer acrescentar algo mais. Não, apenas agradecer mais uma vez o convite e desejar uma boa tarde aos nossos ouvintes e também ao Sr. Francisco. O movimento pelo nadador é encabeçado por João Daniel Pereira Martinho, 26 anos, estudante de Direito, tem como mandatário Armando Simões, 55 anos, é gestor, mandatário financeiro Nelson Gonçalo, 26 anos, é escriturário. O movimento pelo nadador, um grupo de cidadãos eleitores independentes que é candidato na Assembleia de Freguesia do Nadador e que preencheu esta emissão do Oeste Magazine de sexta-feira.